Oi, boa tarde. Hoje eu queria falar de um assunto que, aproveitando na verdade o que está na mídia, para falar de um assunto muito sério, que é a questão da Michele Bolsonaro e o estresse do cuidador. Eu não sei se a Michele está fazendo um jogo político, que pode ser, ou pode realmente ser um estresse do cuidador. O estresse do cuidador é uma coisa muito séria. As pessoas não param para pensar sobre isso, mas pode levar até a morte. O que é isso? Eu já vi na minha vida pessoas virem a falecer depois que a pessoa em cuidado faleceu, depois de pouco tempo elas vieram a falecer também. Quando eu fiz uma matéria como aluno especial na Unicamp de odontologia, mas faz muito tempo, e a gente estudou muito a questão do estresse do cuidador. Na época eu era mais nova, e eu achei, nossa, mas tanto, né? Por que tanto tempo estudando estresse do cuidador? E depois a vida foi me mostrando o quanto isso é importante. O cuidador, ele entra num nível de estresse que eu posso dizer até meio crônico, né? De cortisol, adrenalina, uma química corrosiva no corpo, né? Que vai detonando a nossa saúde, que vai acabando com a força e vontade de viver até. Eu posso dizer isso porque eu passei, aliás, eu cuidei dos meus pais e dos meus sogros. Só que a grande diferença, aí eu nunca fui o cuidador principal. Graças a Deus, eu consegui dividir essas tarefas com alguém. Alguém fazia isso também. Mas a principal que eu mais me envolvi, e foi uma situação de muito estresse, muito difícil, foi da minha mãe. Ela tinha Parkinson e chegou até o último grau de Parkinson. Não sei, vocês não podem imaginar o que é isso. E o que acontecia? Meu pai tinha que ficar com ela o tempo inteiro. Eu levei eles para minha casa e quando meu pai saía de perto dela, ela gritava o nome dele. Era como se fosse uma criança, sabe? Quando o pai sai e você fica, não, mas ele já vai voltar, calma, ele já vem. Era um auê toda vez que ele saía de perto dela. E aquilo foi me preocupando demais, que chegou num tempo que eu fiquei preocupada. Eu falei, nossa, meu pai não vai aguentar, ele vai acabar falecendo antes dela, de tal nível que era aquela situação, aquele estresse que ele estava vivendo. Essa foi os outros, né? Meu sogro também foi difícil, mas tinha mais pessoas para dividir. Todos os quartos eu levei para minha casa, mas havia mais pessoas para ajudar a cuidar. Mas é uma situação em que a pessoa não tem saída. O que eu vi muitas vezes, ela é o principal e ela não tem com quem dividir, né? Aquela situação toda a noite inteira, o dia inteiro, o fim de semana, é sempre a mesma situação de estresse, de tensão, né? Sem poder achar uma solução. Isso leva a gente a um nível, como eu falei, além de adoecimento, né? Que essas pessoas podem vir realmente a adoecer, chegar ao nível do próprio falecimento. Gente, eu já vi mais de uma pessoa acontecer isso, tá? E é uma situação, inclusive uma tia minha, assim, que foi até uma surpresa para mim, ela dividia também a tarefa. Ela acabou falecendo depois de um mês que meu tio morreu. As pessoas não percebem as que estão em volta. Só a pessoa que viveu e vive essa situação sabe o mundo em que ela está. E é um nível que você quer sair de lá, se fosse possível, de qualquer forma. Mas, ao mesmo tempo, estou falando de situações de viver em casa, né? Como foi no meu caso. E de familiar ou uma pessoa muito querida, que você é muito próxima.
Então, você está cuidando daquela pessoa, fora a questão de você não dormir direito, não comer direito, não relaxar, né? Ainda existe o medo da morte da pessoa que você ama, que você quer bem, né? Então, são situações que te levam ao quero sair daqui, mas não tem saída, não tem a porta para você sair. Uma vez eu vivi isso, faz muito tempo também, conversei com o José Serra, na época que ele era governador, e ele estava me falando, ele estava cuidando da mãe dele, e as dificuldades que era cuidar da mãe dele, e que ele estava até pensando em construir o governo, né, construir, não lembro como ele chamou na época, né, mas lugares que as pessoas pudessem levar os seus idosos, né, e o governo cuidar, nem que fosse por um período curto de tempo, tá? Isso não aconteceu, né, a gente sabe, mas assim, é necessário. Claro que as pessoas que têm mais recursos, elas procuram o que a gente chama hoje de, deram 1000 nomes, né? Centro de convivência do idoso, cada um deu um nome aí bonitinho, mas no fundo é sempre a mesma coisa, né? É um lugar que as pessoas vão. Claro que tem gente que está muito bem nessa casa, está ótimo, né? Eu sou a favor, inclusive, né, de que se a pessoa estiver ativa e quiser morar num local para idoso, é fantástico, não é isso. Eu estou falando de pessoas que necessitam de cuidados intensos, às vezes, tá? Essas clínicas são caríssimas, carésimas. E o cuidado, principalmente, muitas vezes, é um cuidado que você deixa a desejar, sabe? Questionável. Esse que é o problema. O que acontece, então? Por que eu estou falando isso? Eu acho que a Michelle, no momento, ela vem vindo, né, de uma situação de estresse há muito tempo já, independente de ser cuidadora. E aí, quando ela se vê como cuidadora, e ela não pode nem dividir por uma questão jurídica, ela não pode nem dividir com ninguém, né? Tem que ser ela realmente ali. Claro que deve ter os funcionários, os empregados, mas ela é a pessoa que tem que estar do lado o tempo inteiro, porque não dá para dividir o trabalho dela. E aí você quer realmente fazer tudo para dividir e diminuir, na verdade, aquilo que foi estressante, né? E aí você, às vezes, está até chutando o pau da barraca, tipo, eu não aguento mais isso, né? E você está tensa, e você está irritada, porque o nível de cortisol, de adrenalina que você vive é imenso, é intenso, né? E aí, quando ela fala, vou sair da presidência do PL, é um estresse a menos. Esse vídeo não é uma conotação política, tá, gente? É uma conotação que eu quero chamar a atenção por uma questão de... Geralmente, isso acontece com idosos, né? No caso do Bolsonaro, ele é até 60 mais, mas ele também sofreu uma agressão, né? E essa agressão gerou uma série de circunstâncias aí, debilitando a saúde dele. Mas assim, você pode ser um cuidador, de repente, de uma pessoa mais jovem, que perdeu a mobilidade e está na cama. Você pode ser cuidador, não necessariamente só de idoso, né? Eu já vi até mães de autistas também vivendo um nível de estresse muito grande como cuidadora. Não estou falando deles, é possível também, não é só de idoso, mas a população idosa no Brasil cresceu muito. E eu tenho visto muitas pessoas tendo que assumir esse papel, sem poder dividir. E o que acontece principalmente é que uma pessoa da família assume, é sempre assim, uma pessoa da família assume. E as outras aparecem lá, vão, ajudam, tal, mas é uma que assume. Então, a essas pessoas eu me dirijo. Família, olha aquela que está cuidando para que ela não morra também, para que ela não adoeça também. Ela precisa dividir.
dê um dia de folga, né? Parece coisa boba. Essas pessoas precisam de um dia de folga. Fala, hoje eu vou ficar com ele ou com ela, e você vai passar um dia no jardim, no shopping, onde você quiser, mas saia um dia, entendeu? Por quê? Porque essa pessoa precisa sair do ambiente que ela tá tenso, né? E relaxar um pouco. Porque num país como o nosso, que o número de idosos aumenta cada vez mais, esses familiares que estão assumindo essa função de cuidador podem sofrer, né, problemas sérios de saúde. Tá? Ele pode até cuidar de uma pessoa e lá na frente ter um problema sério de, fora a pressão alta, problema cardíaco, uma série de coisas, tá? O estresse do cuidador. Como eu falei, a minha leitura pode estar errada, um jogo político, mas também eu vejo uma pessoa extremamente estressada, querendo eliminar tudo que causa estresse à sua volta, né? Se sentindo incompreendida, porque você não sente o apoio, né, de alguém do seu lado para dividir aquela tarefa pesada, tá? Então é isso. Queria dar um alô para que talvez você pensasse sobre isso, sobre uma coisa chamada estresse do cuidador. É algo extremamente importante e perigoso para aqueles que assumiram cuidar daquela pessoa que ele ama tanto, mas que compromete até a sua própria vida, a sua própria saúde. Quero mandar um recado aí para Michelle, se chegar até ela. Se cuida, que tem alguém para cuidar de você, que se você tem piscina, nade, a água ajuda a aliviar a tensão, beba muita água, como comida natural. E nessa hora é importante uma coisa que a gente chama hoje em dia de saúde espiritual. O que é isso? Saúde espiritual é a nossa espiritualidade. Na verdade, é ela que dá suporte nesses momentos difíceis. A ciência tem comprovado isso, tem escrito muitos artigos sobre isso. O quanto a saúde espiritual serve de suporte. No caso da nossa Michelle, a gente sabe, né, que ela tem um suporte em Jesus, que com certeza tem ajudado muito a ela passar nesse momento. E acho que ela está certíssima. Acho que ela tem que deixar todas as situações que possam vir a comprometer a sua saúde, porque não é fácil, tá? E se você tem alguém que você está cuidando, por favor, se cuide. Não deixe de se... Peça socorro, peça ajuda, tá? Para que as pessoas te ajudem, que passe pelo menos um dia no seu lugar, para que você possa sair. Se você tem alguém da sua família que está como cuidador de alguém, ajude essa pessoa, ajude esse amigo, ele precisa da sua ajuda. Porque o estresse do cuidador, como eu falei, é uma coisa muito séria. E pode levar a gente, às vezes, a atitudes que normalmente a gente nem teria. Mas o nosso nível de estresse está no máximo. Um abraço.